O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. As três leituras são um grande presente de Deus para nós todos hoje. Nesse quarto domingo de Páscoa, que é comumente chamado Domingo do Bom Pastor. No domingo do ano A, que é o de São Mateus, aparece o enfoque é a porta, o capítulo 10 de São João. Eu sou a porta das ovelhas. No ano B, que é o ano de São Marcos, do mesmo capítulo 10 de São João, o enfoque é o pastor. Nesse domingo do ano C, no capítulo 10 de João, o enfoque são as ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Simples assim e complicado assim. Vocês viram na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé vão nessa cidade de Antioquia da Pisídia, e ali, primeiro eles iam na sinagoga, onde estavam os judeus, e aqui tinham judeus e prosélitos, estrangeiros, pessoas que não são judias, mas que acreditam na palavra de Deus, no Deus dos judeus, no Deus da Bíblia e tudo mais. E foi uma multidão que acreditou, e Paulo e Barnabé os exortavam a permanecerem fiéis à graça de Deus. A graça de Deus é o amor de Deus. Permanecer firme na experiência, na fé da graça, do amor de Deus. Quando os judeus viram aquela multidão acreditando no Evangelho, encheram-se de inveja e começaram a rejeitar e a falar mal dos apóstolos e do Evangelho. Aqui Paulo toma a palavra e fala: como vocês não se julgam dignos da vida eterna, porque quem acredita no Evangelho, quem acolhe a Jesus Cristo, tem vida eterna, algo que pertence a Deus. Só Deus tem vida eterna, ninguém mais tem. Pois, já que vocês se acham indignos da vida eterna, nós primeiro fomos enviados a vocês, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como vocês rejeitam, nós vamos aos pagãos. Pois bem, os pagãos se alegraram, né? E só que a inveja os levou a fomentar uma perseguição com as mulheres, né? Mulheres ricas e religiosas e piedosas, né? E homens influentes da cidade perseguiram e expulsaram Barnabé e Paulo. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Quem acolhe a palavra experimenta uma alegria que vem do céu e recebe o Espírito Santo.
Tá bom, irmãos, aqui nós vemos com clareza, as ovelhas, as minhas ovelhas, escutam a minha voz. As ovelhas que não são de Cristo, não são do rebanho, não escutam a sua voz. É um mistério. Por que que uma pessoa acredita e a sua vida muda? E outra se fecha, se endurece e continua a mesma. Não muda, não se converte, não experimenta nada. Um mistério. Aqui Cristo diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Irmãos, dos 5 sentidos que nós temos no corpo, que são 5 portas, né? Os olhos são portas para a realidade, os ouvidos, né? O tato, né? A fala. O mais importante para a fé é a audição. Se eu sou surdo e uma pessoa conversa comigo, eu não sei o que ela quer me dizer. Eu não entro em relação com ela. Eu posso vê-la, saber que ela está falando, mas não sei o conteúdo. Eu posso ser cego, não enxergar nada, mas se eu tenho audição boa e uma pessoa fala comigo, imediatamente eu a entendo e entro em relação, em comunhão com ela. Por isso que a audição é o príncipe ou a princesa dos sentidos. A fé vem da escuta. E é interessante que em hebraico não existe um verbo, existe o verbo escutar. E não existe um verbo para obedecer. É a mesma palavra. O mesmo verbo que significa escutar, significa obedecer. De onde a gente pode concluir que escuta de verdade quem obedece. Se eu não obedeço, sinal de que eu não escutei. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse eu as conheço não significa o verbo conhecer na Bíblia, simplesmente eu sei quem você é, eu sei qual é o teu nome. Não. Conhecer é o verbo da intimidade. É o verbo que significa relação íntima, comunhão profunda. Significa até a mesma relação sexual. Podem ver no Gênesis, Adão conheceu a Eva e gerou o Caim e o Abel. Então, e nós lemos na aclamação Evangelho, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, é o verbo da intimidade, do amor. Eu conheço as minhas ovelhas significa eu amo as minhas ovelhas. Irmãos, e mesmo conhecer no sentido, como é bom quando a gente encontra alguém que nos conhece, alguém que nos compreende, que conhece, que nos entende, que sabe o que a gente está sofrendo ou o que a gente está passando. Aliás, hoje, Dia das Mães, hoje já, amanhã, né? Se tem uma característica típica da mãe, é conhecer os filhos, né? É impressionante. Não precisa falar nada. A mãe bate os olhos e sabe que tem algum problema. O que aconteceu? Mas não aconteceu nada. Não, aconteceu sim, você está diferente. A mãe conhece, por instinto, porque ela ama o filho e sabe, e é próprio da mulher, os detalhes e ela observa, enquanto o homem é distraidíssimo, a mulher é super observadora. E a mãe mais ainda, em relação aos filhos. Tá bom. Então, o verbo da intimidade. Eu conheço as minhas ovelhas. Cristo nos conhece. Mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos.
nos compreende, nunca nos julga, nunca nos despreza, sempre nos entende. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. O seguir a Jesus não é por causa, eu não sigo a Jesus porque a sua lei, a sua palavra é muito justa, é muito honesta. Não, eu sigo a Jesus porque eu sei que Ele me conhece, que Ele me ama, que Ele me fala a verdade, que Ele me corrige, que Ele tem paciência comigo. Ele me conhece. Então, o seguimento de Jesus nasce de uma relação, de uma intimidade com Jesus. Quem não tem essa intimidade, quem não se deixa conhecer por Cristo, não vai segui-lo. Vai escutar outros pastores. Então, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Irmãos, que coisa, que palavras. O evangelho de hoje são só 4 versículos, mas são de uma densidade extraordinária. Eu dou-lhes a vida eterna. Quem pode dar a vida eterna? Só quem tem a vida eterna. Só Deus tem vida eterna. E São João, no capítulo 17, dá uma definição linda. Jesus, na oração sacerdotal, fala que a vida eterna consiste em que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, a vida eterna é conhecer, naquele sentido que eu falei, ter intimidade com Cristo, ter relação com Cristo, ser um com Cristo. Como ele terminou aqui dizendo, eu e o Pai somos um, nos amamos tanto, nos comungamos tanto, que nós somos um. Assim, ter a vida eterna significa ser um com Cristo. Paulo chega a dizer, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é ter a vida eterna. Não há nada, irmãos, de mais desejável, nada de mais valioso, uma vida que ninguém pode roubar de mim, nem a doença, nem a falta de dinheiro, nem a cara feia dos outros, nem as dificuldades, as tribulações que nós possamos ter. Ninguém, elas jamais se perderão, ninguém vai arrancá-las da minha mão. Tudo, nossa vida, nós somos ansiosos. Eu, o primeiro. Tem dias que eu tenho que fazer a oração silenciosa todo dia, 15 minutos. Mas tem dias que as minhas ansiedades, minhas preocupações, fazem com que eu não consiga rezar. E volto, e tento, e de repente o pensamento está de novo no problema, ou naquilo que eu tenho que resolver. Somos todos ansiosos. Uns mais, outros menos. Mas como ajuda saber que, lembrar que minha vida, meus problemas, minhas ansiedades estão nas mãos do Senhor. Sabe por que nós somos todos meio neuróticos? Preocupados excessivamente com os problemas, com a nossa vida, com as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente... Esse é o drama do pecado. Nós nos tornamos ovelhas autônomas. Ovelhas que procuram a vida por sua conta. Não escutamos a voz do pastor. Não deixamos que ele nos conduza. Nós queremos conduzir a nossa vida e a vida dos outros, né? Então ficamos neuróticos.
Temos que aprender a ser ovelha, a deixar que o Senhor nos conduza. A ovelha é um bicho que precisa do pastor. Ela não acha sozinha a água e a pastagem, e é um animal também, não é um animal selvagem, é um animal bem doméstico e bem manso. Então, é presa fácil dos lobos. Precisa do pastor que a defenda. Lembra de Davi, o rei Davi? Né? Por que Deus chamou Davi? Porque ele enfrentava de vez em quando, né, com a funda e com o cajado, enfrentava lobos, leões. Tinha muito leão naquele tempo, que iam comer as ovelhas, e ele os defendia o rebanho do seu pai. Também Moisés era pastor. Aliás, muitos dos personagens principais da Bíblia foram pastores. Diz que Moisés apacentava o rebanho mais frágil, mais novinho, levava onde tinha pastagens mais novas, mais macias, e o rebanho mais forte, mais velho, onde tinha pastagens um pouco mais rudes. Diz que Deus viu aquilo e falou: eu vou chamar esse cara para ser o pastor do meu povo, porque ele sabe dar o alimento que cada um precisa. E chamou Moisés para ser o pastor, o guia do povo de Israel na saída do Egito, né? Até a terra prometida. Então, irmãos, ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu pai que me deu essas ovelhas, ninguém vem a mim se meu pai não o atrair. A fé é uma atração misteriosa de Deus, né? Meu pai é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. Então estamos nas mãos do Filho e nas mãos do Pai. É a mesma mão do único Deus, que nos ama e que ninguém é maior do que Ele. Por isso, irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que nós nos preocupamos tanto? Como se nós fôssemos ovelhas aí, autônomas e sem pastor. Aliás, Jesus tinha compaixão da multidão quando ele via que era como ovelhas sem pastor, e começava a falar e a ensinar e alimentá-las com a sua palavra e com o Evangelho. Tá bom, irmãos, então uma palavra maravilhosa. E se alguém ainda tiver dúvida desse pastoreio de Cristo, olha nessa leitura do Apocalipse a realidade que espera as ovelhas de Cristo. Aqueles que escutarem a voz do pastor e o seguirem. Aqueles que são conhecidos pelo Senhor, são amados pelo Senhor. Irmãos, e aqui entra também isso, porque às vezes nós desanimamos pelas nossas debilidades, nossas fraquezas, nossos pecados. E se eu acredito nessa palavra, nem as minhas fraquezas, nem as minhas debilidades me podem separar do amor de Cristo. Ele me ama. Não interessa qual a gravidade do meu pecado. Se Ele me ama, eu posso confiar que Ele me trará de volta. Ele me converterá, Ele me ajudará. Importante que eu escute a sua voz e volte, e não fique vagueando, né? O Cântico dos Cânticos fala, mostra-me onde apacentas o teu rebanho, para que eu não ande vagueando atrás de outros companheiros, fala o Cântico dos Cânticos. Não fique buscando a vida onde ela não existe, porque, irmãos, ninguém tem vida eterna, nenhuma instituição, nenhuma universidade, nenhuma política, nenhum governo, ninguém tem vida eterna, só Cristo, e te dá de graça na igreja, que é o seu rebanho, o seu rebanho. Tá bom, mas eu falava do Apocalipse, né? João vê uma multidão de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Como é que estão vestidos? Vestes brancas, a cor da ressurreição, da vitória
da vida nova, e traziam palmas nas mãos, a palma do testemunho, a palma do martírio. E um dos anciãos pergunta: quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Ou seja, aqueles que venceram, que estão no céu, são aqueles que deixaram que Cristo os amasse, os perdoasse, os conhecesse, né? E prestam culto dia e noite no seu templo. E olha só, aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Tem alguém aqui chorando? Alguém sofrendo? Alguém que não sabe o que fazer com a sua cruz, com o seu sofrimento? Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Coragem. Bem-aventurados os que choram, serão consolados por Deus. Vamos então, irmãos, continuar nossa Eucaristia, dando graças a Deus, porque Deus nos ama muito, nos conhece, a todos, pelo nome, e hoje nos dá essa palavra maravilhosa para que nós possamos nos alegrar, dar graças no meio das nossas tribulações, da luta, da vida, termos essa certeza: ninguém vai me arrancar das mãos do Senhor, das mãos do Pai.